castelo, talvez não me faça tão clara, pois sei que este não faz parte da realidade de vocês. Então, podemos associar o que irei lhes falar à nossa casa. Podemos imaginar uma casa, um apartamento, um kitnet. Todos têm uma porta de entrada, uma sala, quartos, enfim, todas as dependências. Imaginei isso quando escrevi o Castelo Interior, colocando nele 7 moradas. O castelo é a imagem da alma e as 7 moradas representam 7 graus ou modos de oração. A porta do castelo é a oração. Por isso, temos a necessidade de conhecer as graças que Ele nos dá e o bem imenso que somos nós mesmos para Ele que nos criou a sua imagem e semelhança. A primeira morada mostra a nossa situação como pessoas que precisam de conversão. É o tempo de conhecimento próprio. Para facilitar nossa compreensão, vamos imaginar a entrada de uma casa que fica perto de valas ou em uma rua que não foi calçada, um sítio. Lugares onde com facilidade chegam sapos, lagartos, lagartixas, cobras. Isso significa o mundão e os bichos, nossos medos e pecados. Precisamos enfrentar esses bichos. A meu ver, jamais acabamos de nos conhecer, senão quando procuramos conhecer a Deus. Olhando para a pureza dele, enxergamos a nossa sujeira. Considerando a sua humildade, vemos o quanto estamos longe de ser humildes. Na humanidade. Teresa apresenta o ser humano à semelhança do castelo, onde no mais profundo, no íntimo, no centro do castelo está Deus. O segredo, o objetivo para desenvolver este itinerário é trabalhar por conhecer-nos e aceitar-nos. A minha pessoa, a minha realidade, meu passado, as minhas relações, a história do mundo onde me encontro inserido. E se lembrarmos de Santo Henrique de Ossó, lembraremos que ele frisava muito a importância de conhecer-nos e conhecer-vos, a Deus, ou a Jesus, para fazer conhecer e amar a Jesus Cristo. Segundo ponto, esforçar-me para que minhas atitudes se pautem pelas de Jesus no Evangelho. E para isto é fundamental a oração diária, tanto vocal quanto mental, nesta etapa do caminho. Aprender a amar os irmãos e irmãs e lutar por um mundo justo e solidário. O que significa que esta era a pauta que Teresa de Jesus colocava para o castelo interior. Primeiras moradas. A pessoa sente, embora superficialmente, o chamado de viver com Deus. Isto é uma primeira fase da vida de espiritualidade. Quando, por exemplo, os jovens, atraídos ou por um grupo de jovens, ou por algum encontro, pela primeira comunhão, etc., começam a sentir necessidade de alguma coisa mais a nível de espiritualidade. É preciso vencer esta batalha, pular o fosso das águas fedorentas, que fala a Teresa, que diz que no castelo ao redor está um fosso e tem um monte de bicharada lá dentro. E é necessário pular as dificuldades, as tentações, para entrar pela porta da oração no castelo.
Teresa nos diz: a porta do castelo é a oração, seja vocal, meditação ou o que for. Situações que nos estimulam a iniciar a entrada no castelo. Quando a pessoa começa a sentir, em alguns momentos, que quer algo mais. Os que rezam vocalmente ou gostam de alguma celebração, mas ainda sem compromisso. Quando sentimos o desejo de conhecer-nos melhor. Quando percebemos que já fizemos muitas bobagens, deixamos a Deus por outras coisas, prazeres, poder, coisas materiais, e até o esquecemos, mas de repente queremos melhorar. Quando passamos por crises de fé. É tempo de grandes tentações, que são vencidas pelas virtudes da fé, da esperança e da caridade. A razão ensina que é preciso exercitar a fé. Nesta segunda morada, ou aposento, estão as pessoas que começam a ter a oração e entendem quanto é importante não estagnar nos primeiros cômodos da casa. Em geral, são almas que não têm a firmeza necessária para passar adiante definitivamente. Percebem melhor os chamamentos e os convites diversos que faz o Senhor à medida que chegam mais perto do centro onde está Sua Majestade. Esses convites são palavras que se ouvem de pessoas boas, sermões, boas leituras ou coisas que nos são ditas. Coisas que ocorrem em nossas vidas em determinadas ocasiões, das quais Deus se serve para nos chamar. Nos encontramos nas segundas moradas. Nas segundas moradas, já optamos por Jesus Cristo. Situações que nos convidam a entrar na segunda morada. Em geral, os que escolheram a Jesus por mestre e querem conhecê-lo melhor. Os que começaram a intuir o quanto é apaixonante este caminho e querem seguir para frente. Os que vão tomando consciência de si mesmos e ao mesmo tempo têm medo de assumir-se. É um momento de divisão interior. Sim, porém, tenho medo. E se não dá certo? E quanta coisa tenho de deixar? Quando você sabe que está chamado para algo mais e convidado a dar um passo para frente. As segundas moradas nos introduzem no conhecimento de Jesus. Nelas acontece o chamado de Jesus aos discípulos. Jesus diz: vinde e vede. São as moradas do combate espiritual. A pessoa se sente atraída pelos dois lados. Todos os cristãos estamos chamados a entrar nestas moradas. Jesus nos chama no fundo do coração. Deus chama, mas não força. Em Caminho 22, diz Teresa: como é tão bom, não nos força. Antes dá de beber de muitas maneiras aos que querem segui-lo. As terceiras moradas são o tempo das bem-aventuranças. Entram nessas moradas aqueles que venceram as tentações, as batalhas, as guerras, as lutas contra si mesmo. Ou seja, venceram o amor próprio, a inveja, o ciúme. É tempo de grandes provações. Muitas vezes sentimos-nos abandonados por Deus e com dificuldade de rezar. Nesse tempo, precisamos de preparo e modos ou métodos de oração. É necessário buscar a face de Deus e não desanimar na caminhada. Terceiras moradas. A pessoa está disposta a continuar o caminho. Situações que nos convidam a entrar nas terceiras moradas.
quando já estamos bastante tempo conhecendo e amando Jesus e sentimos que Ele nos pede algo mais, mas ainda temos muito medo. Quando nossas resistências nos deixam vivendo em cima do muro. Quando nos esforçamos na prática das virtudes e no cumprimento do dever. Quando já sabemos o que pode nos oferecer este mundo. Quando temos consciência do que Deus quer de nós. Quando percebemos que às vezes tentamos controlar a Deus e fazê-lo à nossa medida. E quando percebemos que nossas motivações estão muito cheias de justificativas. Entram nas terceiras moradas os que têm a firme decisão de continuar no caminho. Os que chegam às terceiras moradas já perseveraram nos combates, na busca dos valores e virtudes. São boas pessoas e acreditam que o são. Aí está o perigo. A pessoa achar que é boa e ficar muito contente porque é boa. Teresa quer desmascarar o cristianismo de fachada. Nestas moradas, é Deus mesmo que nos pergunta face às boas obras. Você está fazendo assim por mim e pelo reino ou para que as pessoas o considerem melhor? Para que as pessoas o louvem? As terceiras moradas nos convidam a ir ao mais profundo de nós mesmas e nós mesmos, para conhecer nossas motivações, nossas limitações e misérias. E Jesus nos leva pela sua mão. Este processo, este caminho é longo e é difícil, este das terceiras moradas, porque enfrentar-se a si mesmo nestas situações é difícil e mais difícil conseguir superá-las. A oração é a meditação e também o recolhimento. Nos conduzirá à profundidade do eu e a humildade nos fará aceitar-nos como somos. Este descobrir a humildade para o caminho pessoal do conhecimento próprio e da entrega a Jesus é fundamental. Para falar das quartas moradas, é necessário encomendar-se ao Espírito Santo e suplicar-lhe que fale por mim. O que sei, neste tempo, é que se chora muito por causa da paixão do Senhor. A alma, sentindo-se na presença de Deus, o melhor que tem a fazer é fazer-lhe companhia. Ficar junto dele, deixar que passe esse tempo, o tempo de amar a Deus e amar ao próximo. É necessário ter consciência de que a alma é o templo de Deus e ao tomar consciência disto, que somos habitação de Deus, que Deus está em nosso ser, nossa vida, devemos então fazer entrega total ao Senhor de tudo o que somos. Quartas moradas. Vivem nesta morada os que sentimos necessidade de paz, de silêncio, não como fuga dos problemas, mas como necessidade de interiorização. Os arraigados na oração e no recolhimento. Os que se abandonam nos braços de Deus e se deixam conduzir por Ele mesmo nos momentos difíceis. Os que se vão concentrando no que é essencial. Que situações nos fazem entrar nesta morada? Quando o amor por Deus e pelos irmãos vai ficando muito forte e nos impele a agir. Quando nos decidimos a seguir Jesus com todas as consequências. Quando vamos experimentando o convite para que Deus tome as rédeas de nossa vida. Portanto, as quartas moradas são um descanso que nos prepara para o que há de vir, que pode ser difícil.
As quartas moradas são as moradas do encontro com Jesus, o Rei Pastor, diz Teresa, que nos chama com assobios amorosos e nos dilata o coração. Nesta morada, Jesus Cristo nos leva a descansar nele. Segundo a santa, Jesus Cristo frequentou 2 montanhas. Pois bem, aqui nos leva à montanha do Tabor, como aos discípulos que levou ao Tabor para mostrar-se transfigurado. E este momento de Tabor nos prepara também para o Calvário, como a Jesus. Começamos a experimentar nesta morada os presentes de Deus, experiências do seu amor, que não podíamos nem sonhar. Comprova-se na prática que merece a pena fazer esta aventura. Teresa percebia que, meditando bem, algumas vezes lhe surgia ternura com Deus, dom gratuito. Ela percebe que colabora bastante, porém outras vezes recebe esta graça como dom sem fazer nada de sua parte. Pode-se sentir profunda alegria interior e muito agradecimento. As quartas moradas são moradas de transição entre a vida ascética, que precisa esforço grande para vencer as tentações e deficiências e adquirir o conhecimento próprio, e a segunda parte, que é a via mística, que é mais de receber gratuitamente os dons de Deus, sem tanto esforço. Ela, porém, sabe que muitos ficam ao pé da montanha e poderiam subir até o cume. Nas quintas moradas acontece a oração de entrega, que é inteira, é irrevogável, não tem volta. Para mim, esta união ainda não chega a ser um desposório espiritual. Há uma grande caminhada a ser feita para que esta união seja total. É necessário ter determinada determinação. Quando rezamos, unidos a Deus, as distrações não mais incomodam, as dores não atrapalham e não há interrupção nesta oração. É o tempo da união íntima, da grande união com Deus. A alma chora de alegria e tira grande proveito na oração e na humildade. A alma cresce no desapego das coisas da terra. Não se teme perder nem a vida e nem a honra, por amor do Senhor. Quintas moradas, a conversão definitiva, a entrega total. As quintas moradas são as moradas da conversão adulta, ou da conversão real e madura. Ou vai para a frente, ou estaciona e recua. Nelas, nós entregamos nossa vontade a Cristo, são o ponto de partida para a união definitiva. No processo espiritual, Deus leva sempre a iniciativa, porém, a partir das quintas moradas, aparece claramente o seu protagonismo. Teresa começa a escrever estas quintas moradas com uma pergunta: como vos poderia eu dizer a riqueza e o tesouro que há nas quintas moradas? Teresa de Jesus manifesta desde as primeiras linhas a inefabilidade da união mística. Ela mesma nos anima a colocar-nos diante de Deus e pedir a luz para que nos mostre o caminho e nos conceda forças para cavar até achar este tesouro escondido dentro de nós, a união mística com o Senhor. A pessoa se converte quando entrega sua vontade nos braços do Pai, decididamente. Como consequência desta entrega, nas quintas moradas se produz a união completa com Deus. Esta união é muito intensa, mas é muito breve. São dois os símbolos que Teresa utilizará
nestas moradas para tentar explicar algo do que é dita união. O verme da seda que se transforma em borboleta e o matrimônio espiritual, no sentido do noivado. Vivem nesta morada os que se abandonam nas mãos de Deus e cumprem a sua vontade. Quem esporadicamente experimenta uma união breve de todo o seu ser com Deus. O que pratica com interesse e esforço o amor de Deus e do próximo intensamente. Situações que nos fazem perceber que entramos nesta morada. Quando a pessoa se pergunta com frequência: Senhor, que queres de mim? Senhor, que queres que eu faça nesta situação, neste desafio? Quando experimentamos o desejo de fazer algo por amor verdadeiro, gratuito, de caridade e entrega ao próximo. Quando vivemos em atitude de acolhida das pequenas cruzes que nos apresenta a vida do dia a dia. Quando tomamos consciência de que somos seres em relação e reconhecemos no outro, seja quem for, ao mesmo Jesus. A participação na Eucaristia nesta fase pode ser um momento de união profunda com o Senhor. São as moradas do tesouro escondido. Quem descobre a clave desta morada encontrou o tesouro do Evangelho. A sexta morada é a oração de recolhimento passivo, sobrenatural. Pois aqui não agimos nós, mas é Deus agindo em nós. Deus nos toma e ficamos em seus braços. A alma encontra o primeiro grau de contemplação. Devemos fugir das coisas que distraem e perturbam. A paz que se sente neste estágio é profunda. Se ouvimos alguma coisa, isto não nos incomoda. Todos os ruídos parecem distantes, pois estamos numa atitude de abandono e de entrega. A alma se sente transformada, tem revelações, experimenta a sabedoria divina, tem grandes desejos de pertença ao Senhor e entra em união plena, onde não há mais trevas, porque tudo é luz, tudo é claro e a pessoa tem muita facilidade para a oração de perdão, a oração que vai ao encontro do Senhor. Sextas moradas, noite e luz, mistério pascal. As moradas sextas são um grande regalo de riqueza e encontro. É uma aprendizagem no amor e o desejo ainda insatisfeito. Há muitas pessoas santas que jamais viverão nada desta morada, porque o seu amor será grande, mas diferente, sereno total, de encontro definitivo no céu. Não passam por experiências místicas fortes e são santas, pois buscam e fazem a vontade de Deus e a entrega aos irmãos em tudo. Há também outras pessoas que não são santas e as vivem, porém vivem apaixonadamente sua vida e seu processo de aprender a amar com paixão em tudo o que fazem. São um regalo que Deus faz a quem quer, como quer e quando quer. Nas sextas moradas aprendemos a amar apaixonadamente ao Senhor e aos filhos, filhas de Deus. Aprendemos o amor como um fogo, uma centelha, diz Teresa, que dá luz, mas também queima, é o desejo de amar. Marta e Maria, desde as sextas moradas, caminham juntas, portanto, a oração se faz vida
e a vida se faz oração. As fronteiras da oração e vida vão se diluindo até chegar a integrar-se totalmente nas sétimas moradas. Vivem nas sextas moradas. As pessoas que aceitaram a realidade da vida, por dura que fosse. As que vivem as anteriores moradas em profundidade e fizeram do amor a Deus e aos irmãos sua norma de vida. Quem se lança decididamente a ajudar o próximo. Quem em todo momento acredita e se esforça por fazer a vontade de Deus. Que situações nos fazem entrar nesta morada? Quando nos deixamos conduzir pelo amor e a entrega a outro sem olhar as razões que nos aconselham. Quando colocamos no centro da vida os favoritos de Jesus, os mais pobres, as crianças abandonadas, as mulheres desprezadas, os jovens sem horizontes, e também vemos a vida cotidiana a partir deles. Este é o local do amor transformante. Descobrem-se as três pessoas da Santíssima Trindade e a alma experimenta nítida comunhão com cada uma delas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É onde acontece o matrimônio espiritual. É dizer para ele, como um homem e uma mulher dizem um para o outro: eu lhe quero na saúde e na doença, porque a sua doença será a minha doença. Seu amor é o meu amor. Seus filhos são os meus filhos. O matrimônio espiritual é o cume da vida espiritual, da alma enamorada. É a perfeição do amor. Para quem chega a esse grau de união aqui na Terra, só lhe resta o céu para coroar toda a sua vida. Ocorre a transverberação. Sétimas moradas, a vida ressuscitada. Estas moradas são as do amor provado e pacificado após a prova. O amor que não necessita já quase sem nem palavras, porque tudo é obras e experiência amorosa pacífica. Como acontece em exemplos de matrimônios de pessoas idosas que se olham nos olhos sem palavras após muitos anos de convivência, de entrega, de conhecimento, de transformação e até física de um no outro. São nestes casos que também conhecemos que quando um deles morre, o outro não pode seguir vivendo porque não encontra já sentido na vida. Essa parábola do amor humano é também o que acontece a nível do amor de Deus nesta morada, embora seja diferente. Quase sempre habitam nestas sétimas moradas os santos, pessoas que vivem tão unidas a Deus que a paz interna não se lhes apaga nem do rosto nem da vida em nenhuma circunstância. Estas pessoas que são para os demais como outro Jesus encarnado em meio de seu trabalho cotidiano e calado. A experiência mística de viver o batismo em plenitude, em comunhão total, o matrimônio espiritual. Teresa nos conta sua experiência como matrimônio espiritual em 4 lugares em suas obras. Em Contas de Consciência 25, nas Sétimas Moradas, na Poesia 4 e em Vida, capítulo 39 e 21. Vive nesta morada. Quem entendeu que o amor e o bem sempre passa pela morte do grande trigo para dar vida. O gozo do matrimônio espiritual permanece unido aos sofrimentos da vida, doenças, rejeições de outras pessoas, o próprio martírio como Jesus. Os que vivem no silêncio e na entrega do serviço. Os que se arriscam na vida a ser ironizados,
a carregar com a injustiça de outros, a carregar com seus trabalhos, com suas dores. Os que em todo momento acreditam que cumprem a vontade de Deus no silêncio e que não merecem nada porque são servos. Aquela frase do Evangelho: servos inúteis somos porque fizemos unicamente o que devíamos fazer. Situações que nos fazem entrar nesta morada. Quando acompanhamos na nossa caminhada a muitos mortos-vivos, pessoas em situações de limite, drogados, assassinos, prostitutas, porque deles é o reino, porque Deus lhes concede a possibilidade de ressuscitar na terra. Quando colocamos no centro da vida os favoritos de Jesus e queremos acompanhá-los de perto para aprender a vida cotidiana a partir deles. Diz Teresa: para ter estas forças, para servir, desejemos e ocupemo-nos na oração. Crede-me, filhas, que Marta e Maria hão de andar juntas para hospedar o Senhor e tê-lo sempre consigo, e não lhe dando má hospedagem, não lhe dando de comer. Seu manjar é que de todas as maneiras que pudermos ganhemos almas para que se salvem e sempre o louvem. Sétima Morada 4:14. Cresçam como as plantas, tendo cuidado de as regar bem, para que não pereçam, para que não morram e para que venham a dar flores de grande perfume, para alegrar o Senhor. Somos preciosos aos olhos de Deus. Somos o seu projeto que se realizou. Ele derramou seus dons sobre cada um de nós. E assim como as flores, temos nossa beleza, forma, cor e perfume particular. Somos especiais para Deus. No jardim da vida, deixemos que o Senhor seja o nosso jardineiro, sol, chuva, alimento, para que possamos crescer, florescer, dar frutos e novas sementes, que devem ser espalhadas por onde passar.